Bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente nesta manhã. Então vamos nesses instantes preparando para a nossa prece inicial. Convido a todos aqueles que desejarem, podem fechar os olhos para uma melhor harmonização, melhor sentir as energias que foram colocadas aqui em favor de cada um de nós, cuidadosamente preparada por toda a equipe espiritual superior que está prestes aqui de prontidão para nos atender. Que nós possamos estar abertos, receptivos, sentindo nesse momento a presença do nosso mentor individual, sentindo o seu amparo, o seu auxílio, pedindo que ele possa nos auxiliar nesta manhã, neste momento, no entendimento das reflexões, pedindo que ele nos aproxime da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, a mãe do nosso amado Mestre Jesus, pedindo à nossa mãe que nos envolva no seu manto azul fluídico de paz, muito amor, harmonizando, acalmando, serenando as nossas emoções, os nossos pensamentos, que a nossa mãe possa nos auxiliar na conexão com o nosso amado Mestre Jesus, ao qual vamos agradecendo pelo seu evangelho de amor e pedindo ao Mestre que nos auxilie na nossa caminhada no entendimento do seu evangelho, para que nós possamos permitir a transformação íntima, moral, que ansiamos há milênios, e que o amado Mestre possa, com a sua doçura, com a sua serenidade, inspirar em nós a força, a confiança, renovando as nossas intenções sinceras. E junto do Mestre, que nós possamos fazer a conexão com o nosso Pai maior, agradecendo pelo dom da vida, pela dádiva da reencarnação, pela oportunidade deste momento. E ao nosso Pai, sentindo-nos conectados nessa energia de amor que nos fortalece, que possa ampliar a nossa percepção para a sua presença dentro de cada um de nós, a sua misericórdia atuando em cada ponto da nossa vida, nos auxiliando. E ao Pai entregamos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então pedimos amparo e a permissão para darmos iniciado a preleção dessa manhã. Graças a Deus e que assim seja. Então, mais uma vez, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente nesta casa. E a proposta de tema para nós refletirmos nessa manhã é sobre desculpismo. É uma palavra que a gente não usa tanto, mas eu acredito que o significado dela, ao a gente propor as reflexões aqui, eu acho que a gente vai se identificar em um ponto ou no outro aí, nos usando desses artifícios, né? Então, desculpismo. Nós temos aqui um auxílio da nossa a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, que desculpismo é um mecanismo de defesa da nossa personalidade que a gente busca transferir para outros ou para as circunstâncias a responsabilidade pelo próprio insucesso ou pela própria ociosidade. Então, se nós tentamos fazer algo meramente por fazer, às vezes só para evitar as cobranças, e claro, se a gente não se coloca verdadeiramente nessa empreitada, nós vamos ter pouquíssimas chances de sucesso, né? Ou às vezes, se a gente nem chega a tentar algo, o que nós devíamos, e diante das faltas, né, desse insucesso, nós acabamos recorrendo ao desculpismo, com justificativas que podem, muitas das vezes, até ter um excelente grau de convencimento, mas nada mais é do que uma porta de escape para aqueles que abandonam as próprias obrigações. Então, desculpismo, em essência, uma porta de escape daqueles que abandonam as próprias obrigações. E às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade acaba nos enganando
E diante da infelicidade das nossas faltas, né, maiores, ou por mais insignificantes que elas possam parecer, costumamos nos justificar com um vigoroso poder de persuasão, né? A gente explica, reforça aquele grau de convencimento, mas isso não elimina da nossa própria consciência a necessidade da reparação tão logo seja possível. Nós podemos enganar os outros, mas nós não conseguimos enganar a nós mesmos. Às vezes, nós persistimos em maus hábitos, né? Às vezes por preguiça de mudar, como por exemplo, se a gente já tem as informações, as condições, né? E ainda nós persistimos em manter uma má alimentação. Eu tenho recursos para fazer boas escolhas quando eu estiver no supermercado, no sacolão, mas a gente acaba ainda indo para aqueles produtos, aqueles itens que a gente sabe que não faz bem para a gente. Ou às vezes o excesso da gula, né, o sedentarismo. A gente inventa mil desculpas. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não me adapto. A gente é expert nessas justificativas que parecem ser plausíveis, né, mas em essência mostram uma falta da nossa parte. E, por exemplo, também eu sei que o abuso do cigarro, da bebida, dos jogos, né, hoje tão comuns e tão fáceis, né, acaba que arruína a nossa saúde, compromete as minhas economias financeiras, né? E às vezes eu acabo insistindo nisso, desobedecendo o meu próprio juízo, o meu próprio bom senso, cujo conselho eu não ouço, né? A minha sensatez, que reclamo por moderação. E para essas situações, nós temos na ponta da língua justificativas muito bem estruturadas, né? Que a gente tenta legitimar as atitudes ali infelizes da nossa parte, né? Que a gente acaba adotando, né? Eh, Nos colocamos como as vítimas, né? Parecendo ali uns coitados, né? E a gente chega mesmo a comover a quem nos ouve, né? E isso não é de hoje, porque Jesus também se deparou com o desculpismo, né? Nós temos aí uma de suas parábolas, a parábola da grande ceia, que está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 18, né? Conta que um dos que estavam à mesa disse para Jesus: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Então lhes disse Jesus: Um homem fez uma grande ceia para a qual convidou a muitos. E quando chegou a hora da ceia, enviou um dos seus servos para dizer aos convidados que viessem, porque tudo já estava preparado. Todos, porém, os que foram convidados, né, começaram ali, um a escusar-se. Então, na Bíblia está a palavra excusar-se, mas a gente pode ter certeza aqui que se naquela época ali já tivesse a palavra desculpismo, né, é o mesmo significado. E o que que disse o primeiro? Eu comprei um campo e é-me necessário ir vê-lo. Rogo-te que me des por excusado, né? Disse o outro convidado: Eu comprei 5 juntas de bois e vou fazer prova deles, né? Rogo-te também que me des por excusado. Disse o outro: Eu casei e por isso não posso ir. E ainda agora, né, nesses dias atuais, com todo o recurso, acesso à informação que a gente tem, né, a doutrina espírita, né, revela sem margem de dúvidas que nós somos espíritos encarnados com a missão de evoluir, que fora da caridade não há salvação. Allan Kardec também nos dá um conselho valioso, né, para os espíritas, né, que ele coloca: amai e instruí-vos, conquistando assim o tesouro que a ferrugem e nem a traça hão de corromper, né, como as palavras do Mestre Jesus, né. Um ponto importante também para a gente se apoiar na obra do Kardec, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, quando fala ali das leis morais, né, às vezes a gente se coloca diante dos nossos defeitos, dos nossos vícios, pensando assim, nossa,
nessa reencarnação não será possível, né? Então, vamos deixar para a próxima, né? O Espiritismo fala que a gente vai ter outras oportunidades, né? E o Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, assim, ele pergunta se sempre, se existe alguma exceção que a gente não consegue vencer as nossas más inclinações. Os espíritos muito assertivos, muito diretos, eles respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então, a gente pode perceber, né, nessa colocação que os espíritos trazem para a gente, é a mesma situação. Alguém aqui já teve a experiência de estar ajudando alguém a se locomover? Por exemplo, a pessoa desmaia, passa mal, cai. Vai tentar carregar essa pessoa. Parece que ela tem uma tonelada, mesmo que se for colocar em cima da balança, pese ali 50, 60 quilos. Mas quando a gente vai pegar, é um peso assim, parece que dobra ou triplica, porque a pessoa não está contribuindo. A parte que lhe cabe, essa vontade, ela não está auxiliando. Então parece que tudo fica mais pesado. Então é assim as coisas na nossa vida, né? Diante dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, se a gente não se coloca verdadeiramente com a vontade de tentar superar, de ficar incomodado com os erros, com a nossa apatia, às vezes, né, com as nossas justificativas, que no fundo, são vazias, porque a gente não tenta, a gente não se posiciona com essa boa vontade que os espíritos estão colocando aqui, né? E a gente e nós temos uma penca de desculpas, né, disfarçando aí essas deserções, né, para o desculpismo. Para as situações a gente fala, eu estou muito para não estar seguindo os ensinamentos do Espiritismo, né, que é a gente praticar a caridade, a gente amar, né, uns aos outros e nos instruir, né, buscar, porque o conhecimento ele liberta, né? Então, para todas essas situações, a gente se excusa, a gente usa do desculpismo, a gente fala, eu estou muito jovem ainda, deixa eu curtir a minha vida, né? Às vezes nós pensamos que se vive bem quando a vida ela é desperdiçada. É um erro de perspectiva, né? Aquela perspectiva imediatista. A gente não se dá conta, a gente sabe que tudo aqui é efêmero. E o que realmente conta a nosso favor, essa riqueza espiritual das boas atitudes, a gente ter um senso de justiça, de fraternidade uns para com os outros, de tolerância, né? É o homem de bem que o Kardec descreve tão bem no estudo do Evangelho que ele nos trouxe para a gente, né? Ou então, para as outras pontos, a gente fala, ou então a gente fala, eu sou velho demais, né? Já estou no finalzinho, né? Ou então fala, as minhas atribulações são enormes, você não sabe o que que eu passo, a cruz que eu carrego. As obrigações da família estão crescendo, né? São muitas demandas, tem que arrumar casa, tem que dar faxina, tem que ir no supermercado, tem que levar a criança na escola, tem que N situações, né? Então a gente pode falar que os negócios não me permitem porque tem que estar ali a linha de frente, né? Os filhos tomam tanto tempo, então os problemas são muitos. Tantas são as evasivas, né, que os ouvintes mais espertos podem ficar convencidos de que se encontram à frente ali de grandes sofredores, né? Ou de pessoas realmente incapazes. A gente, quem está ouvindo ali, pode passar mesmo até concordar com ele na fuga ali, ajudando, né? Então, o desculpismo, ele paralisa os nossos recursos ativos, né, da nossa vontade e acaba que nos mergulha numa passividade que acaba sendo nociva, afeta a nossa psicologia, né? Porque a gente sempre fica achando ali que a gente não dá conta, que não é o nosso momento, a gente fica ali se protegido, a gente fica, né,
e nos tornamos improdutivos e inábeis para qualquer função de responsabilidade, porque a gente não se posiciona. E agindo assim, nós somos aqueles, como os enfermos, aquela pessoa que está doente, que se crê ali, nossa, eu sou incurável, né? E se entregam resignados à sorte, né? E vai passando o tempo, e acaba que nega a si mesmo a possibilidade da cura. Então, a gente buscar olhar para o nosso dia a dia, né? Para as questões simples, que às vezes a gente vai dando as justificativas, né? Que parecem assim, tão pormenorizadas, né? Às vezes parece assim tão leves, não tem nenhum problema, né? A gente não assumir as responsabilidades ali. Nossa, a xícara tá suja em cima da pia. Quem que deixou? Ninguém sabe, ninguém deixou. A xícara se auto-sujou e ficou sozinha lá em cima da pia, ninguém usou. E na família, às vezes nós temos ali, hoje em dia nós não temos famílias grandes mais, né? Raros os casos, né? Então tem 3, 4 pessoas morando na casa e ninguém ali sabe explicar o que que aconteceu, que a xícara tá suja, que a cama não foi arrumada, que o banheiro tá sujo, né? O vaso tá sujo lá, ou o papel de bala tá no chão. A gente olha assim, tá caminhando na rua, vê o papel de bala no chão, não tem nada a ver comigo, mas a gente consegue ser fiel no pouco, a gente assumir as nossas responsabilidades nessas coisas que parecem tão insignificantes. A gente está capacitando automaticamente para demandas maiores. E o plano espiritual, Jesus, Deus, sonda o nosso coração, a nossa mente o tempo todo. Ele sabe que as potencialidades de todos nós é igual. Ninguém é melhor, ninguém tem mais capacidade referente a esse potencial, mas a gente precisa estar nos colocar disponível. Nós precisamos abraçar esse processo ali de assumir as nossas responsabilidades, que estamos aqui encarnados, né? Nós precisamos fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem disponível no momento. E às vezes a gente fica esperando as condições perfeitas, necessárias, né? E é incrível esse movimento quando a gente começa. Acaba que ele é autossustentável, porque quando as nossas ações embasadas na coragem, no desejo sincero de fazer o nosso melhor, com amor, com carinho, a gente coloca essa roda para girar e ela vai seguindo um fluxo natural. Depois, naturalmente, a gente vai ajustando a rota, tendo Jesus sempre como nosso exemplo, nosso modelo a ser seguido, né? O nosso guia. E o próprio Jesus, ele afirmou que vós sois deuses, que nós podemos fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, que nós possamos, nessa manhã, refletindo aí naquelas a desculpa, aquelas justificativas que a gente sempre tem dado, né, para nos manter no local onde nós nos encontramos ali, porque a gente precisa avançar, a gente precisa expandir a nossa mente, abrir o nosso coração, nos tornar pessoas melhores. Nós não vamos salvar o mundo, mas nós vamos promover uma intervenção positiva onde quer que nós encontramos ali, ó. Que aí, quando a pessoa perceber assim, ó, deixar a nossa marca, né? Ou a gente, às vezes a gente pode ter a nossa marca negativa, como a gente deixou, comentamos o exemplo da xícara, né? Aí se sempre alguém tem esse costume, né, de deixar a xícara suja lá em cima da pia ou da mesa, né? Onde que, às vezes no braço do sofá, onde que tá ali fazendo a sua refeição, né? E aí quando a outra pessoa bate o olho assim, já fala, ó, fulano passou por aqui. Aí o outro dia a mesma coisa, semana que vem a mesma coisa. Passou 1 ano, 2 anos, a mesma coisa. Então a gente deixa a nossa marca, que nós possamos reverter, deixar a nossa marca positiva. Onde quer que a gente se encontre, né? Quando a gente estiver fazendo uma compra lá no sacolão, no supermercado, né? A pessoa que estiver nos atendendo ali no caixa, né? Ou ela vai sentir assim, nossa, que simpático, né? Que educado, né?
Ao contrário, às vezes a gente é frio, a gente ignora uns aos outros, né? A gente não se importa uns com os outros, nós nos tornamos endurecidos, né? Esse egoísmo e essa vaidade, né? Que às vezes faz com que a gente esteja num pedestal, achando que a gente é melhor do que os outros, no sentido de nos proteger mesmo. Às vezes a gente até é mais tímido, né? Mas esse contato, esse amor, essa solidariedade, né? Exercitando, a gente vai estar capacitando a praticar esse amor mais nobre, mais leve, mais verdadeiro, que todos nós temos esse potencial. E excusamos na medida que nós falamos assim: ah, eu moro numa grande cidade, ninguém conhece ninguém, então ninguém cumprimenta ninguém. Você pega o ônibus com o motorista lá todo dia no mesmo horário. Às vezes a vizinhança ali todo dia, mas a gente é incapaz de dar um bom dia porque a gente justifica falando desculpismo. Grande cidade é isso mesmo, ninguém está nem aí para ninguém. A gente não pode olhar os outros, a gente precisa fazer a nossa parte e N são as possibilidades, as situações aí que a gente poderia estar atuando, seguindo o evangelho do Mestre Jesus, né, promovendo ali uma intervenção positiva, sem senso de grandiosidade, né, sem a nossa vaidade, né, mas de forma sutil, de forma singela, discreta a maioria das vezes, mas dando a nossa pequena, mas contribuição essencial para o nosso planeta se tornar um lugar melhor de se viver, né? Às vezes eu não tenho condição de praticar a caridade, de ir lá para o outro país para poder auxiliar nossos irmãos venezuelanos que estão passando pelo terremoto, mas eu consigo, através de uma ONG séria, que tem essa condição, a gente oferta ali uma certa quantia que vai estar auxiliando quem tem disponibilidade de estar lá indo em loco, né? Para até que chega um momento em que eu tenha condição de estar pessoalmente doando meu tempo, não só dinheiro. Então são N as possibilidades, né, que nós possamos aí refletir. O que eu tenho evitado, o que eu já não posso mais ficar me excusando, dando desculpas vazias, né, que para os outros são justificativas que são aceitas, mas para nós mesmos a gente sabe que está na hora da gente nos posicionar com boa vontade, com mudando as estratégias, né, fazendo as parcerias, né, necessárias, porque às vezes a gente se unir a grupos de pessoas que também estão alinhados com aquela ideologia, né, de crescimento, de ajudar. Então, aquele que a gente se identifica, né, se é cuidar dos animais, tem sempre uma ONG, né? Se é para fazer visita aos presídios, tem sempre um grupo que já faz, a gente faz assim, ninguém, a gente não vai estar sozinho com nada, né? Então, que Jesus possa estar nos abençoando a todos nós, renovando as nossas intenções, aclarando as nossas mentes, para que onde que nós estivermos, nós possamos aí, a partir deste instante, nos tornarmos aí as pessoas melhores, né? Atuando de forma serena, tranquila, mais paciente, né? Aproveitando essa grandiosa oportunidade que essa vida nos dá, né? Esse presente. Depois nós vamos ter outras oportunidades, sim, quando reencarnarmos, mas não nessas mesmas configurações, agora que foi cuidadosamente desenhado, né? Para os amigos do plano espiritual, para a gente vir aproveitar essa oportunidade. E nós não estamos sozinhos. Com certeza a espiritualidade superior está ao nosso lado, nos apoiando. Eles não podem ali tomar a linha de frente, porque senão eles interferem no nosso livre-arbítrio. E tira o mérito da nossa parte, da gente estar assumindo as nossas responsabilidades e trabalhar pelo nosso crescimento próprio, né? E também daqueles que estão ao nosso lado, né? Socorrendo ali na medida das nossas possibilidades, com os recursos que a gente tem. Então, que Jesus nos abençoe, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus seja sempre presente nos nossos corações, nos abençoando, pedindo aqui para todos os nossos lares, os nossos familiares, todos aqui presentes, aqueles companheiros que não puderam participar nessa manhã, por essa casa que nos dá essa oportunidade, por todos os trabalhadores, deixando vibrações de muita paz, muito amor e muita luz em aberto
que o plano maior direcione onde se fizer maior necessidade nesses instantes. Vamos pedindo permissão para darmos encerrado a preleção dessa manhã. Graças a Deus e que assim seja.